No vídeo de hoje eu vou sanar mais uma dúvida processual que é extremamente recorrente e polêmica, por isso fica até o final do vídeo comigo. Caso você tenha alguma outra dúvida processual e queira saná-la, eu indico fortemente que vocês confiram a nossa playlist sobre dúvidas processuais, onde há um conteúdo riquíssimo para vocês e eu tenho certeza que será de extrema valia. O assunto do vídeo de hoje é o que significa honorários sucumbenciais. Então, se você está pensando em entrar com um processo judicial ou até mesmo se deparou com essa expressão e não sabe o que significa, confira esse vídeo até o final. Antes de mais nada, eu peço a gentileza que curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho abaixo para ser notificado sobre todos os vídeos postados. Caso queira entrar em contato conosco, confira as descrições de todos os nossos vídeos, onde constam todos os nossos canais de atendimento. O nosso Facebook e o nosso Instagram é @DuarteMoralDV e o nosso site é o duartemoral.com de toda maneira. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Beatriz Moral, eu sou advogada da Duarte Moral Advogados. E como eu disse, o assunto do vídeo de hoje é honorários sucumbenciais. O que significa isso? De antemão, eu sempre gosto de contextualizar, então eu vou trazer o significado de honorários. Honorários é a remuneração em razão de um determinado serviço prestado. Então, se estivermos em uma relação advogado-cliente, isso significa que é a remuneração do advogado em razão do serviço prestado por cuidar de todo o seu processo até o final. Agora, o que significa honorários sucumbenciais em si? Os honorários sucumbenciais, eles são previstos em lei, ele encontra-se previsto no artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil e também encontra-se previsto no Estatuto do Advogado e no Código de Ética e Disciplina. Os honorários sucumbenciais, eles são devidos ao advogado vencedor do processo, que deverá ser pago pela parte perdedora do processo. Então, em uma situação hipotética, você ingressou com uma ação de negativação indevida. Você pediu a retirada do apontamento indevido e também uma indenização por dano moral. Vamos supor que ganhou o processo, deu tudo certo, então a consequência de uma procedência será que o seu advogado receberá os honorários sucumbenciais que serão pagos pela parte perdedora. Só que os honorários sucumbenciais, eles não são sinônimos de honorários contratuais. Os honorários contratuais são aqueles pactuados entre o cliente e o advogado. Então, é a remuneração que vocês acertaram para o advogado assessorá-lo no seu processo. Agora, os honorários sucumbenciais, eles são previstos em lei, que deverá ser pago ao advogado apenas, tá? Ele não é devido à parte, ele é devido ao advogado. Os honorários sucumbenciais, eles possuem um limite de 10% a 20% do valor atribuído à causa. Se por acaso você ainda não sabe o que é o valor da causa, eu vou deixar o meu vídeo em que eu explico tudo sobre isso ao final, que eu recomendo fortemente que você confira. Outro ponto que é muito importante ressaltar é que, em uma situação hipotética novamente, vamos voltar para aquele exemplo da negativação indevida. Vamos supor que você ganhou em primeira instância, ou seja, o seu processo em sentença foi julgado procedente, mas nas instâncias superiores ele foi revertido em seu desfavor. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que em sentença antes era a parte perdedora, ou seja, a parte que você entrou contra, que deveria pagar os honorários sucumbenciais para o seu advogado. Agora, em razão da reforma, é invertido também o ônus de sucumbência. Isso significa que, como agora você não é mais o vencedor do processo, ou seja, os seus pedidos não foram mais concedidos, eles foram reformados para não conceder, isso significa que, no caso, você que entrou com o processo, agora como parte perdedora, deverá pagar os honorários sucumbenciais da parte vencedora. Que no caso foi a parte que você entrou com o processo contra. Uma outra situação que também pode ocorrer é se, nesse exemplo de negativação indevida, o processo foi julgado parcialmente procedente, ou seja, foram concedidos em partes os pedidos,
o que pode ocorrer é que você deverá pagar os honorários sucumbenciais relativo à parte em que você não conseguiu no processo. Então, nesse processo foi julgado parcialmente procedente. Apenas foi concedido o pedido de retirada do apontamento. Você deverá pagar para o advogado que venceu nesse quesito, ou seja, por não ter sido concedido a você, ele venceu nessa parte, o equivalente aos honorários sucumbenciais desse pedido. Por isso que é muito importante que os pedidos da ação sejam feitos com muita parcimônia, com muito cuidado, porque se porventura você pleitear valores exorbitantes, tenha em mente que você pode sim ter que pagar os honorários sucumbenciais relativos ao pedido em que não foi concedido, ao montante que não foi concedido. Então, se porventura você falar para o seu advogado, olha, gostaria de pedir X reais, Y reais, tenha em mente que, se por acaso seu advogado lhe passar que isso não é viável, porque não está em consonância com a jurisprudência e o entendimento dos magistrados, saiba que esse é um retorno que provém da prática e da teoria em que o seu profissional possui. Se ele por acaso deu esse retorno que não é viável, é porque de fato, dificilmente, o seu pedido será concedido nesse importe que almeja. E por isso o profissional está te resguardando de sucumbir, ou seja, de ter que pagar o equivalente ao que não foi concedido para a parte vencedora, eventualmente. Uma inovação que é importante comentar que veio com o Código de Processo Civil é que agora é vedada a compensação de honorários. Então, o que isso significa? Significa que agora, se é julgado parcialmente procedente, não é possível que a parte desconte do que eventualmente vai receber os honorários sucumbenciais da parte ali que venceu em parte o processo. Por isso é muito importante que sejam apresentados cálculos relativos aos honorários, relativo ao que foi concedido, tudo certinho, porque agora é vedada essa compensação. Os honorários, eles possuem caráter alimentar, então é muito importante que, se por acaso isso ainda não ficou claro, eu reforço, é devido ao advogado os honorários sucumbenciais e ele não exclui o dever do cliente pagar os honorários contratuais, porque isso foi o que vocês pactuaram em razão do serviço em que o profissional está prestando para você. Por fim, é importante ter em mente que, no juizado especial civil, em primeira instância, não há a condenação em honorários sucumbenciais e custas, porque em primeira instância há essa isenção legal prevista na Lei 9.099 do Juizado Especial. Uma outra hipótese que pode fazer com que você não tenha que pagar os honorários sucumbenciais é se por acaso você for beneficiário da justiça gratuita. Isso não significa que a condenação não constará na sentença ou no acórdão. Ela constará sim, mas terá uma observação que isento em razão da justiça gratuita. Espero que vocês tenham compreendido esse termo que é extremamente delicado e que eu sei que ele é muito importante, ainda mais para você que está pensando em entrar com um processo judicial. Por isso, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis se por acaso você acha que esse conteúdo foi de grande valia para você. E eu agradeço você que ficou até o final comigo. Peço, por gentileza, novamente, que curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para ser notificado sobre todos os vídeos postados. E caso queira entrar em contato conosco, confira as descrições de todos os nossos vídeos, onde constam os nossos canais de atendimento. Mas, de toda maneira, o nosso Facebook e Instagram é @DuarteMoralDV e o nosso site duartemoral.com. Muito obrigada!